Maravilha. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, ok? Então, Vamos lá. Muito boa tarde a todos e todas. Recebam nossas boas-vindas. Meu nome é Antônia Daniele, faço parte da equipe da Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho e é uma satisfação muito grande para mim fazer parte dessa equipe e ter a permissão de contribuir durante esse momento de desafios que a gente está vivendo, né? E como eu já dei uma palhinha logo no início do vídeo, para quem está chegando agora, temos uma novidade já nos nossos procedimentos, e diferente dos eventos anteriores, em que a presença era registrada aqui no nosso chat, né? A partir de agora, estamos disponibilizando um link aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, que vai levar você para um formulário, e lá sim vai ter os campos para você preencher e colocar o seu nome e matrícula. Vamos disponibilizar também um link para avaliação de reação do nosso webinar, ok? E estamos aqui hoje, no nosso Momento QVT, com duas figuras lindas, especialistas em temas interessantíssimos para esse momento que instiga resiliência e vamos pensar fora da caixinha, né? Vamos receber nossa querida servidora e psicóloga, Aline Aguiar, juntamente com o nosso querido terapeuta sistêmico e consultor especialista em qualidade de vida no trabalho, Júlio Querçu. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Eu queria agradecer a minha equipe de qualidade de vida no trabalho, que possibilita esses momentos, para a gente poder atravessar, criar estratégias de como atravessar um período tão diferente e tão delicado nas nossas vidas. Queria também dar as boas-vindas ao Júlio. O Júlio foi meu professor de qualidade de vida no trabalho também, uma pessoa excelente, terapeuta sistêmico, e ele vai somar aqui com a gente hoje no nosso encontro. Sejam todos bem-vindos também, todos que estão assistindo. Para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, pessoal, para estar contribuindo nesse marco de um novo momento, né, do Ministério Público Federal, né, dessas novas formas de a gente continuar promovendo a qualidade de vida no trabalho, esse debate aí, a gente gerar insights novos aí para a gente. Tá bom, gente? Estou à disposição de vocês, do que vocês quiserem perguntar, quiserem falar também, tá? Vai ter um momento aí que a Daniele vai estar falando para a gente. Tá? E grato pelo convite, pela oportunidade, para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje. Tá bom, gente? Maravilha. Também. Maravilha. Gratidão pela presença e a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Bom, nosso objetivo com a iniciativa desse webinar, aqui no Momento QVT, é trazer novas perspectivas de ações e aperfeiçoamento laboral, tanto para a instituição quanto para nós colaboradores. No final desse encontro, nosso intuito é que possamos direcionar nossa perspectiva para uma abordagem mais positiva, né, desses desafios que a gente tem enfrentado nos últimos meses. Olhar o copo meio cheio, como se diz, não é verdade? Tendo em vista a grande oportunidade que está sendo posta de nos reinventarmos nossas relações, tanto pessoais quanto laborais, ok? Então, vamos lá. Aline, Júlio, é fato que o momento atual e tudo o que existe em decorrência dele mudará sobremaneira a forma como nos relacionamos, mudou abruptamente nossa forma de trabalhar, e está impelindo o comércio o novo normal que conhecíamos a uma reinvenção forçada e urgente. O que vocês podem nos dizer sobre isso? Bom, Dani, eu posso iniciar minha fala comentando sobre esse novo período, como, né, é um período de incerteza, sem previsibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente teme pelos nossos entes queridos, pelas nossas relações de trabalho, pelo nosso trabalho, pela produtividade. Muitas vezes existe cobrança pessoal também em relação a manter esse bem-estar. E eu acredito que, um período assim, de tantas novidades, a gente precisa criar minimamente uma rotina, a gente precisa criar o possível dentro né, do que nos é posto, alguma previsibilidade mínima para lidar com essas questões que são tão novas para todo mundo.
A pandemia vai mudar muito a forma como as pessoas se relacionam, a nossa forma também de se relacionar com o trabalho, o mercado, as características do mundo que a gente conhece hoje vão ser impactadas diretamente, e talvez a gente vai colher ainda os frutos dessas mudanças ao longo do tempo, né? Eu acredito que isso vai durar um pouco mais para passar. Então, eu acredito, sim, dentro do trabalho, o que vai mudar, especialmente no nosso assunto aqui de hoje? Eu acredito que haverá um aumento de demanda pelo teletrabalho, porque as pessoas já se acostumaram, já estão mais tentando se readaptar a essa modalidade nova de trabalho. Para alguns setores também, principalmente a área privada, vai ser muito mais vantajoso e econômico manter as pessoas trabalhando à distância, pelo bem-estar também gerado, né, quando a pessoa está mais próxima do seu lar, da sua família. Acredito também que haverá mais demanda por treinamentos à distância, né, por treinamentos em AD, como os que a gente tem feito aqui na QVT, e a previsão para esse ano é que a gente mantenha essa modalidade de treinamento à distância, e o treinamento à distância alcança mais pessoas, né, a gente consegue levar o treinamento para mais lugares, não só local, PGR, mas MPF, e também o público externo, o cidadão, também está tendo acesso às nossas capacitações, o que eu acho que é uma coisa muito positiva, que a gente precisa valorizar. Também vai gerar necessidade de desenvolvimento de competências, de novas responsabilidades, de lidar, né, com as demandas de trabalho online, que a gente ainda não tinha o hábito, a não ser quem já fazia teletrabalho, mas não era muita gente, não era todo mundo. A gente já tem uma proposta de teletrabalho implementada no MPF, mas, né, a gente não tinha essa expansão para todos ainda. E com essa expansão, a gente vai ter que gerar novas competências, novas responsabilidades, de trabalhar sem supervisão, de trabalhar com as, né, de não ter horário fixo de trabalho. Isso, às vezes, pode confundir, porque o ser humano, nós precisamos de uma rotina, de uma previsibilidade, como eu coloquei no início da minha fala, e então é necessário que a gente possa criar esses momentos de acordar, de dormir, de se alimentar e também de trabalhar, para que a gente consiga ter uma organização melhor do nosso dia a dia. E é uma fase de se reinventar, né? Todos nós estamos aí com novos desafios e é preciso novas habilidades para lidar com esse período aí. Aline, interessante isso, né? Porque o novo, ele sempre nos traz um sentimento de insegurança e de medo, né? Como é que vai ser daqui para frente? Aí são reflexões que a gente está fazendo, muitos de nós estamos fazendo agora, muitos de nós. Como que é esse novo profissional, né, para esse momento que a gente está agora, né? E a gente vê que, às vezes, mudanças que estavam sendo pensadas, assim, de uma forma até morosa, né? Por exemplo, o Banco do Brasil estava com uma experiência de teletrabalho, dentro dos 92 mil funcionários, apenas 300 funcionários em teletrabalho. Aí, a partir dessa semana, ele já falou, vão ser 30% dos 92 mil vão ficar em teletrabalho. Olha só a velocidade disso, de 300 para 30 mil, para 30 mil. Né? Então, a gente vê as mudanças virem de uma forma exponencial, né, que a gente nem imaginava. Isso impacta na nossa vida também. Esse impacto da qualidade de vida, Dani e Aline. E, pessoal, vamos ver se vocês percebem dessa forma também, tá? Vocês podem escrever aí no chat para a gente poder conversar. E a gente está mudando muitas coisas. Vou contar para vocês, ver se algum de vocês se encaixa. Eu estou em teletrabalho também. Nesse teletrabalho, eu tenho que dar conta do trabalho, tenho que dar conta dos meus filhos, que também estão em teleaula, aqui em casa. Temos ainda que cuidar do almoço, olha só. E depois ainda continuar trabalhando. E às vezes as reuniões indo fora do horário que antigamente era estabelecido, no horário de trabalho. Né? Vocês se identificam com isso, gente? Olha só. Total, muito. Total, né? Então, assim, a chegar no ponto, assim, da reunião com o gestor, de falar assim, gente, espera só um pouquinho que eu vou fazer o almoço, daqui a pouco eu volto. Entende? Então, são coisas assim que é um novo normal, gente, que a gente vai ter que começar a dar conta. E dentro disso, eu sei que muitos estão assustados com essa realidade, porque as coisas vão modificar.
porque a gente, assim, muitos falam assim, eu quero que acabe isso logo para a gente voltar para o que era antes. Eu acho difícil. Por isso que eu vejo que existe um esforço conjunto da qualidade de vida aí, para a gente poder encontrar esse novo tom das coisas. É o esforço da instituição, como vocês estão fazendo agora, né, de encontrar meios de estar se adequando a essa nova realidade. É um esforço dos gestores, de como que esse gestor ele vai lidar com essa situação agora, que ele vai precisar desenvolver uma equipe autoeficiente, olha só, né, vai precisar desenvolver uma equipe que não precise de ficar de olho o tempo inteiro, entre aspas, né, pela presença. Né, e tem trabalhador, servidor, que gosta disso. E agora, o que eu faço? Né, daquela coisa mais demandada. Aí agora a gente vai ter que identificar que direcionada. Agora é o esforço do trabalhador mesmo, do servidor. O que eu preciso fazer para poder me adequar nessa nova realidade e, principalmente, gente, encontrar uma forma inteligente da gente despender a nossa energia. Inteligente. Então, a gente encontrar um jeito de aproveitar melhor o nosso tempo, com tantos afazeres agora que tem, onde a nossa casa virou o mundo. Antes tinha o mundo do trabalho, o mundo da casa, agora a casa é o mundo. Olha só, tá tudo ao mesmo tempo agora, tudo dentro de casa. E dentro disso, a gente precisa encontrar um equilíbrio, um esforço para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Para garantir um principal, que eu vejo a Aline e Daniele, que quando a gente fala do foco na qualidade de vida no trabalho, com esse foco no servidor, para a gente aumentar a nossa disponibilidade emocional. Disponibilidade emocional para com o nosso trabalho, a disponibilidade emocional para com nossa família, para que a gente possa também reservar o nosso tempo de autoinvestigação. Olha só, a gente precisa se autoinvestigar. Muitos de vocês já estão nesse caminho. A gente precisa se autoinvestigar para a gente poder ganhar tempo. Ganhar tempo no sentido de a gente poder preservar o nosso tempo para fazer o que é necessário para a gente também. E quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente fala de uma relação contratual aí nesse sentido. Né, que a Aline muito bem sabe que ela já é uma gestora formada por mim, né, na elaboração e gestão de programas de qualidade de vida no trabalho, que a qualidade de vida no trabalho, gente, quando a gente fala dessa nova disciplina no Brasil, ela tem um contrato muito simples, que é a instituição precisa que sejam melhor desenvolvidas, com mais assertividade, as atividades, e o trabalhador precisa desenvolver essas atividades também com mais assertividade. A qualidade de vida, ela entra para poder garantir este fluxo positivo por mais tempo. E está tudo bem. É porque é assim que as coisas funcionam. No retorno, a gente precisa da nossa forma que é o nosso sustento, que a gente tenha mais qualidade de vida para a gente, mas também para a gente prestar um melhor serviço ao cidadão, cada vez mais. E assim, eu assim, vejo com muitos bons olhos, viu, Aline e Daniele, vocês estarem se destacando nesse sentido de saírem à frente de muitas instituições aqui no Brasil, públicas, que ainda não sabem como será a qualidade de vida do trabalho, e vocês já estão começando. Eu desejo para vocês e para todos do Ministério Público Federal uma boa jornada para a gente encontrar juntos este novo normal. Este novo normal, ele é junto. A gente não tem outra forma, ninguém tem a resposta. É juntos que a gente tem que encontrar um novo tom das relações de trabalho, um novo tom das relações pessoais, desenvolvendo. Isso aí, Aline. Certo, maravilha. Júlio, em nome do MPF, obrigada pelo elogio, quanto a sairmos na frente. Estamos todos aqui para contribuir, não é verdade? Vamos lá. Essa tendência de se adotar novas formas de trabalho a partir de casa, com mudanças não apenas nos processos de trabalho, já que estão sendo adaptados ao acesso remoto, né? Essa tendência requer, inclusive, adaptações no estilo de liderança, como você bem colocou. Não é isso, Aline? Como é que vocês dois vislumbram isso? Exato. Então, Dani, quando a gente fala desse gestor, a gente vê cada vez mais o gestor terá que assumir um perfil de agente de transformação. Isso, gente, é um esforço que terá que ser feito, porque exige trabalho interno mesmo. Exige uma dedicação desse gestor para uma capacitação para isso. Para essa nova liderança. Como gerenciar sem os olhos
sem estar aos, né? Como a gente pode fazer isso? Uhum. Né? Então, como que a gente pode delegar e acreditando, digamos assim, no desenvolvimento e empenho da nossa equipe? Né? Então, são alguns perfis, né? A gente tem que se desenvolver, né, para a gente estar nessa nova realidade, de um gerenciamento à distância. Precisamos desenvolver nossos trabalhadores, precisamos lidar com mais empenho em tecnologia, precisamos trabalhar com a nossa produtividade, porque um gestor, ele encontrando a sua produtividade, ou seja, gente, que a lei do esforço é o menor esforço para maior resultado, entende? E esse tempo que a gente está vivendo é isso. A gente precisa ter um menor esforço para obter um maior resultado. O que isso quer dizer? Vou trabalhar menos? Na verdade, a gente trabalhar o necessário, com a intensidade necessária, né, o fluxo necessário para a gente poder entregar aquilo o mais, assim, para atender aqueles prazos, digamos assim, e para ter o tempo para a gente fazer o que é necessário. Então, a gente tem aí uma preparação da qualidade dos gestores, inclusive com esse olhar para a qualidade de vida também. Como a gente pode promover a qualidade de vida agora dentro da casa do nosso servidor? Como que a gente pode fazer? E eu falo isso, gente, porque a postura de muitos gestores, e eu sei que no Ministério Público Federal isso vem modificando cada vez mais, eram gestores não liberarem os colaboradores, os servidores, para as ações de qualidade de vida. Olha só. Né, o judiciário tem algumas instituições que elas falam, não, eu não tenho tempo para qualidade, não. Isso, graças a Deus, vem modificando. Graças a Deus, vem modificando. E agora a gente tem que encontrar uma nova forma, todos juntos, para a gente desenvolver esse novo jeito. E o gestor é um ponto-chave, viu, Dani? É um ponto-chave para a gente poder garantir este equilíbrio de gerenciamento da equipe. Porque tem o seguinte, gente, há uma tendência, e os gestores precisam ter muita atenção com isso, tá? Há uma tendência de um estressamento da equipe. Dessa forma que a gente está iniciando hoje. Há uma tendência, ainda mais que o Brasil, ele é um dos campeões do mundo em ansiedade. Olha só, um dos campeões do mundo em ansiedade. A gente vai ter também a Organização Mundial da Saúde, neste ano de 2020, já declarou a doença mais incapacitante no mundo do trabalho será a depressão, o maior motivo de afastamentos. Entende? E quando a gente está nesse mundo online agora, a gente cada vez mais precisa auxiliar o nosso servidor a desenvolver a habilidade de ser antifrágil, a habilidade de ter uma gestão emocional mais melhor de si, para ele não deixar a porta aberta para a depressão e para a ansiedade. Você entende? E o gestor precisa se desenvolver essa habilidade para poder perceber, para poder encaminhar para auxílio. Entende? O servidor, ele desenvolver esse olhar para dentro de si também, para perceber que algo não está normal. Porque para muitos, gente, e aí vocês podem até falar aí no chat, vocês já sentiram isso no ambiente de trabalho, para muitos, o ambiente de trabalho é como se fosse uma oportunidade de sair vamos dizer assim, às vezes o trabalho é a vida da pessoa. Então, sair de a vida da pessoa, e agora a pessoa não está mais indo para o trabalho, porque eu trabalho em casa. Então, o marido está tendo que conviver com a mulher conviver com o marido, olha só. O casal está tendo que conviver com o filho, que muitas vezes deixava horas na escola, entende? E agora, ainda com essa nova realidade de trabalho. Então, como que a gente pode contribuir, construir a nossa saúde mental e saúde emocional nesses novos moldes que a gente tem hoje? Nesses novos moldes. Entende? E aí vem o próprio a TI como uma grande parceira, né? A TI e o RH como grandes parceiros nesse momento, garantindo os meios para a gente trabalhar e garantindo também essas novas relações contratuais, como é que serão, como é que vai ser o controle de ponto, vai ter controle de ponto, como é que vai ser, são debates, eu sei que vocês estão tendo, nesse novo momento, e eu digo para vocês, gente, tudo vem para melhor. Então a gente vai encontrar aí um jeito de ter uma melhor forma de trabalhar. Quando daqui 10 anos a gente olhar para esse momento, olhar para trás, a gente fala, nossa, como que era aquela vida antes desse novo normal? Como que a gente aguentava aquilo? E isso, os gestores vão ser as chaves principais agentes de transformação desse momento que a gente está vivendo. E, gestores, conto com vocês e que vocês tenham saúde e disponibilidade para a gente, pra vocês terem, assim, pique e energia para cuidar desse novo momento.
né, Dani? Né, Aline? Isso mesmo, Júlio. E eu acredito ainda que, como você bem colocou, as pessoas vão ter que fazer uma autogestão, né, de processos internos e externos junto ao trabalho e refletir sobre o que eles podem melhorar, fazer capacitações. Acho que é um momento muito oportuno de buscar melhorar como pessoa, como profissional. Eu sou do seu partido também, acredito que essa mudança vem para melhorar as relações de trabalho, e essa autogestão e a flexibilidade são características muito importantes que a pessoa tem que desenvolver para se adaptar e para conseguir sair dessa de uma forma mais evoluída, digamos assim. É verdade. Bacana, gente. Eu quero, então, aproveitando o ensejo da sua fala, Júlio, a respeito dos gestores, eu tenho que agradecer, porque o meu chefe é extremamente adepto à qualidade de vida no trabalho, viu, gente? Não é não, Aline? É verdade. Bacana. É possível, então, pessoal, manter uma rotina minimamente previsível com uma flexibilidade de horário? Qual a importância disso para a produtividade? Qual o impacto disso? Cortou um pouco a sua fala, mas acho que eu entendi a sua pergunta. Flexibilidade, né, é uma habilidade essencial nesse momento. E a previsibilidade também, o equilíbrio entre manter uma rotina, mas uma rotina que seja flexível. A gente tem que buscar ter horários, ter rotina para acordar, para dormir, para comer, buscar fazer uma atividade física dentro de casa, muito importante também. Estar em frente ao computador, trocar de roupa, tirar o pijama, que eu sei que tem muita gente que trabalha de pijama. Então, né, colocar aquela roupa, como se estivesse realmente se preparando para ir para o trabalho. Eu acho que ter referências, pontos fixos de referência nos ajuda, porque eu acho que muita gente sente falta de não estar no presencial, seriam dos colegas, seriam do horário, dessa rotina. Então, a gente tem que buscar, dentro do possível, estabelecer minimamente possível uma rotina, sendo tolerantes conosco, né? A gente tem que ser tolerante com quem está com a gente, conosco, com nossas famílias, com filhos. Eu sei que é difícil, mas é também uma habilidade a ser aprendida aí nesse processo todo, né? E acredito também que os serviços terão que se adaptar para atender as demandas da sociedade. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já vai de encontro também com esse atendimento das demandas sociais, a gente abrir esse momento para discutir qualidade de vida e saúde mental no trabalho, eu vejo como uma grande oportunidade de crescimento. Aline, importante, né, porque a gente fala assim, nossa, nem tudo vem para melhor, né? Até alguém colocou aqui no chat, nem tudo vem para melhor. Gente, a gente tem que pensar assim, que é uma situação, a gente precisa se adaptar, né? E encontrar o melhor nisso. E aí eu vejo também, quando a gente fala de instituição, gestores e servidores, a gente fala aí de um equilíbrio. Então, a gente vai ter o mito da produtividade, ele está prestes a cair. Olha só. O mito da produtividade está prestes a cair, no sentido da gente estarmos sempre ocupados, da gente estar sempre o melhor em tudo, sempre buscando tudo. Então, a gente vai ter que compreender que a gente não, muitas vezes, está sujeito a gente não alcançar os níveis de produtividade que estavam sendo exigidos antes. Uhum. Né, de uma vida até insana, colocaram aqui no chat também, né, a pessoa colocou aqui, eu me questiono, a Heidi, eu me questiono muito quanto a isso, como eu aguentava viver como era antes da pandemia, numa correria insana, o feedback com a chefia tem comprovado a qualidade na produtividade. Então, essa produtividade mesmo, gente, a gente vai ter que encontrar um novo jeito da gente ter este equilíbrio da exigência profissional e da vida pessoal. Da exigência profissional e da vida pessoal. A rotina, gente, para muitos é como se fosse uma prisão, mas, na verdade, quando a gente consegue estabelecer uma rotina, a gente consegue encontrar ali uma referência para a gente ter uma saúde mental, um equilíbrio. Porque ali a gente consegue despender essa energia para fazer o que é necessário.
e não fazer algumas coisas, e eu falo que todos nós estamos sujeitos, inclusive eu, tá, gente? A procrastinação, por exemplo, ou palavra feia, né? Procrastinação, né, que nos impede de seguir uma rotina, por exemplo, muitas vezes, e a gente ficar acumulado o nosso serviço, né? Dentro disso, a gente vai ter que quebrar algumas resistências internas ao lidar com determinados temas, né? Então, a gente vai ter que encontrar uma forma disso, e a rotina, quando a gente fala disso aqui, neste mundo do trabalho, que se agora ele se complementa com o mundo da casa, né, com esse mundo da casa, a gente tem que realmente estabelecer marcos lógicos do nosso dia. Marcos lógicos do nosso dia. Então, aquele trabalho das 8 às 5 da tarde, os trabalham direto, ou das 8 às 2 da tarde trabalhando. Então, como que é este movimento? Né, quais são os acordos que eu tenho que fazer com a minha família para este respeito deste horário? Para eu poder ter minha dedicação. E qual que é a minha disponibilidade para ajudar a minha família também nos afazeres de casa, para poder ter ali uma disponibilidade emocional também. Você entende? Então, são coisas que a gente vai ter que descobrir, e cada um vai descobrir a sua forma. Eu posso falar também, Aline, que para mim me ajuda, muitas vezes, de estar assim, me preparar para o trabalho. Então, colocar a roupa de trabalho, às vezes posso até trabalhar de chinelo, né? Para ter um maior conforto. Né? Mas assim, a roupa de trabalho para fazer aquele ritual. Quando a gente fala da rotina, gente, a gente buscar incluir os nossos rituais na qualidade de vida. Alguém colocou aí quanto que o yoga está ajudando, né? Nesse sentido, outras práticas, e hoje se tornou até uma forma mais fácil, digamos assim. Olha só, economia de tempo no translado. Olha só. Né? Quantos de nós levavam assim, entre 20 e 1h30 para chegar ao trabalho? Então, a gente está falando de 40 minutos a 3 horas por dia economizadas. Uma visão mais sustentável de vida. Uma visão mais sustentável de vida. E uma visão mais sustentável financeiramente para as famílias, com a economia de combustível, de manutenção de carro, ou de passagens de ônibus, de metrô, entende? De barca, de balsa. Então, a gente tem aí um novo viver que a gente precisa se adaptar. Às vezes vai dar essa saudade, né, os colegas de trabalho. Gente, a gente pode, interessante que a tecnologia, ela está nos mostrando um valor de um abraço. E também está nos mostrando o valor sincero de um olhar e de um tom de voz, mesmo que à distância. Você entende? Mesmo que à distância. Isso serve para a gente poder valorizar mais quando um dia, em breve, a gente voltar a ter essa oportunidade de encontrar as pessoas. Né? Mas a gente tem que estar preparado, gente, para ciclos de reclusão como esse, de recolhimento, porque, por exemplo, essa pandemia com o Covid-19, a gente ainda está aprendendo como que ele funciona, esse vírusinho pequenininho, né? Então está sujeito a gente ter ciclos de recolhimento e liberação do comércio e do trabalho. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar dessa forma. Isso é tão forte, gente, que já está mudando a estrutura de empresas públicas e privadas, de instituições públicas e privadas. E onde já tem instituições, já estão falando assim, olha, eu não preciso mais ter minha equipe alocar um prédio. O Banco do Brasil aqui está de mais de 100 imóveis no Brasil, muito mais, eles estão liberando, não quero mais, não preciso disso. Aí vem algumas formas, né, como é que a gente vai, por exemplo, fazer um happy hour com os colegas de trabalho? Como que a gente pode promover uma reunião de equipe? Gente, eu estou tendo algumas experiências de aniversário via videoconferência, que estão sendo bem interessantes, sabe? Para a gente poder celebrar junto com as pessoas, para a gente poder trazer esse carinho também, mesmo sem a gente estar fisicamente presente. É um treino, gente, que a gente está tendo para a gente poder valorizar cada vez mais o foco da nossa energia nas coisas. Que aí vem, por exemplo, né? Muitas vezes, presencialmente, as pessoas estavam lá, né? No celular e conversando, não, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, não, com essa dispersão da informação, estou te ouvindo. E agora, quando a gente fala, estou precisando tanto falar com a pessoa e estou com tanta saudade que eu estou olhando para vocês. Mesmo à distância, o meu foco está em vocês, está naquela pessoa, está naquele momento. Então, a gente precisa escolher agora quais são as formas da gente se alimentar. E quando a gente fala em saúde mental, isso é extremamente importante. Quais são as formas da gente se alimentar? Fisicamente, né, com a ingestão de nutrientes, mentalmente, emocionalmente, daquilo que a gente quer para a nossa vida. E dentro dessa rotina, Dani e Aline, eu incluo também a necessidade de todos nós, enquanto trabalhadores, neste mundo do trabalho, né, a gente desenvolver dentro da gente a condição da gente encontrar o nosso propósito de vida.
Porque quando a gente encontra o nosso propósito de vida, a gente cria a rotina necessária para a gente fazer o que é preciso. A rotina é necessária. Porque a gente vive no mundo, olha só, então tá tirando o nosso chão nessa mudança, né? No sentido, ó, tiraram o nosso jeito de trabalhar, que a gente estava acostumado, o convívio com os colegas, o convívio com o gestor, que às vezes, sim, a gente até suportava muitas vezes, né? Aquele gestor que não é muito assim, mas a gente tá, tudo bem, tá legal. Mudou o nosso ritmo de casal, de família, de relacionamento com os filhos, relacionamento com os familiares. E agora, junta tudo isso com os movimentos políticos e econômicos e a nossa aposentadoria, lá na frente, olha só. Então aí vem uma foto, qual que é o meu propósito de vida? E aí vem as jornadas, né? Eu tenho a minha jornada no MPF, mas eu posso ter a minha jornada pessoal também. Que uma complementa a outra e não interfere na produtividade da outra. Você entende? E não interfere na produtividade da outra. Então, quando a gente encontrar esse propósito dentro da gente, a gente vai ter uma condição melhor de estabelecer essa rotina e de concentrarmos no nosso trabalho. Para a gente poder, vamos dizer, realmente aproveitar. E os gestores têm que desenvolver essa capacidade. Porque não são mais 8 horas disponíveis de trabalho que vão ser a produtividade necessária, entende? Vai ser aquele serviço disponibilizado para a gente poder fazer. Então, muitas vezes, em alguns momentos, em algumas instituições, se aquilo que eu precisava fazer em 8 horas eu fiz em 6, ok. Aí, de repente, pode ser um tempo que eu posso investir nas minhas questões pessoais, por exemplo. Entende? Então, depende de como serão essas novas relações de trabalho, essas novas relações de controle, que serão, que eu vejo que vão ter um novo paradigma. Eu não sei ainda dizer, tá, Aline? Vocês estão vivendo aí no dia a dia, estão aí no RH, né, vocês vão saber melhor do que eu como é que vai estar isso dentro da instituição pública. Mas eu sei que já tem sinais que algumas coisas vão mudar. Algumas coisas vão... E vai mexer com muita gente. Vai mexer com muita gente. As mudanças causam imprevisibilidade e ansiedade. É o medo do novo. Maravilha. Maravilha. Júlio, Aline, está sendo um desafio para algumas pessoas estar em isolamento social nesse momento, né? O que o estado de presença pode colaborar na prevenção do adoecimento psíquico? Olha só, né? A gente volta na própria questão dessa rotina. Entende? Então a gente tem o nosso tempo também, gente. Tem o nosso tempo. Porque muitas vezes eu vou falar para vocês alguma situação que acontecia comigo, nesse sentido. Muitas vezes aqui em Brasília as distâncias são muito grandes, né? Quem vive aqui sabe, né? Então, às vezes, eu despendi aí 1h30 num trajeto de trabalho. 1h30. E dentro disso, eu não tinha oportunidade de fazer um exercício físico. Um exercício físico. Então, o que está abrindo de janelas de oportunidade nesse momento agora? Por exemplo, eu e minha companheira, a gente está tendo aula de yoga pela internet. Então, tem um dia, antes de iniciar o trabalho, 7h30 da manhã, a gente entra na aula de yoga, faz o yoga juntos, que para o casal, para a gente está sendo muito bom, olha só, né? Esse fortalecimento, a gente faz o yoga juntos, e depois a gente inicia o nosso trabalho. Importante, gente, a gente encontrar essas oportunidades, mesmo morando num apartamento, mesmo morando em uma casa, ou enfim, a gente antes que ficava dependente de aparelhos públicos ou aparelhos privados para exercícios, para lazer, tudo a gente encontrar essas formas dentro do nosso mundo, o nosso todo mundo que agora é dentro de casa. Entende? Que agora é dentro de casa. Isso é importante. Outra coisa que a gente que isso é uma faxina interna que a gente faz para poder ser preventiva à depressão e ansiedade, que são primas e irmãs gêmeas, né? A Aline sabe muito bem disso, né? Que ela estuda esse assunto também, trabalha, né? A gente que atende em consultório também. Então, gente, manter a rotina, inclusive, vocês podem achar que é coisa boba, tá? Mas a rotina de banho ao início do dia. Olha só. Sabe, essas coisas assim, da gente poder ter, que às vezes assim, tá sujeito a pessoa acordar, toma um café, já começa a trabalhar, escova os dentes, quando viu, não tomou banho naquele dia, vou tomar só no final do dia. Você entende? Então, a gente tem que fazer o nosso momento de encontro pessoal com a gente mesmo, a gente manter essa rotina, para dar energia para o trabalho. Então, a gente encontrar os espaços para a rotina de exercícios físicos, o espaço para a gente poder realizar o nosso momento que é só nosso, de meditação, para aqueles que têm a meditação como um apoio. Se não é a meditação, gente, é a leitura,
sabe, não somente livros técnicos, entende, mas que possam te trazer um benefício. A escrita terapêutica, ela ajuda muito nesse momento também, tá, de um registro das suas emoções no seu dia, o registro das suas decisões e do que você quer para o seu dia também. Tá, gente, porque esse momento que a gente tá, que eu prefiro até chamar de recolhimento, tá, Aline? Para mim tá ficando mais fácil, porque nesse recolhimento eu tenho mais condição de encontrar uma oportunidade para me investigar e ver o que eu preciso melhorar. Então a gente precisa, gente, e eu sei que muitos já estão neste caminho e outros estão se despertando agora, que caiu no colo, né? Então muitas vezes não tem, assusta mesmo, olhar para dentro da gente, dá medo e assusta. Falo isso por experiência própria. Dá medo e assusta, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, que as coisas fluem de uma forma muito melhor. Muito melhor. E cada um vai encontrar seu jeito, tá, gente? Cada um vai encontrar o seu jeito. Dos mais céticos aos mais ligados a medicinas, vamos dizer assim, integrativas, digamos, né? Os alopatas da medicina integrativa. Então, tem várias oportunidades. Então, é preciso, gente, dentro deste momento que a gente está na pandemia, de recolhimento social, que a gente há a necessidade de encontrar dentro da nossa rotina uma forma de manter hábitos que promovam a nossa saúde. Hábitos relacionados ao sol, energia solar, importante ferramenta no combate à depressão e à ansiedade. Importante ferramenta para poder ajudar a gente na sanidade mental, entende? Uma rotina de contatos virtuais neste momento com amigos e familiares, importantíssimo também para a gente estabelecer um vínculo e para a gente nos momentos que a gente não consegue administrar a solidão, a gente poder ter esse afago, esse carinho, né, esse conforto também. E aí, gente, uma das principais chaves é a gente dar conta de lidar com a nossa própria solidão. Porque existe dentro da gente um lugar que é só nosso e que ninguém mais pode ajudar. O terapeuta vai até um momento, um ponto. O gestor de qualidade de vida, que também ele vai até um ponto, a instituição vai até um ponto, mas tem um lugar dentro da gente que é só nosso. É uma solidão interna mesmo. E neste lugar, a gente precisa encontrar um jeito de se estruturar, para dali a gente tirar a força para o nosso dia. Então, gente, é um momento, Dani, como você perguntou, né, que dá um trabalho para a gente, assim, um esforço. A gente precisa de um esforço para poder encontrar este novo jeito de a gente ter autorresponsabilidade pela nossa sanidade mental. Porque muitas vezes, estando fisicamente na instituição, às vezes o servidor coloca, né, assim, o cuidado da sua saúde, da sanidade mental, na instituição. Ah, mas eu não me capacito porque a instituição não me paga. Ah, mas eu não faço exercício porque no ministério não tem como. Ah, eu não... Você entende? Então aí, gente, é um momento de muita autorresponsabilidade e que isso exige esforço nosso. Mas o que eu tenho visto, na minha experiência de vida pessoal e na experiência que eu tenho tido também na consultoria dentro das instituições e no atendimento terapêutico, é de que depois que é vencida as resistências iniciais, as coisas começam a fluir. A gente começa a encontrar as prioridades da nossa vida e a equilibrar. Então, eu desejo aí para nós que a gente consiga cada vez mais encontrar esse equilíbrio, para a gente ter nessa vida essa oportunidade da gente sermos responsáveis pela nossa sanidade mental, pela nossa própria saúde. Isso nunca uma frase que a gente pode colocar nesse sentido, a gente entender que as coisas que acontecem com a gente, né, não importa o que acontece, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. E o que aconteceu, a gente fazer uma simples pergunta: para que isso está acontecendo? Para a gente sair do triângulo perverso, né, Aline? Né, do herói, do bandido e da vítima, e a gente ocupar o nosso próprio lugar. E dali a gente ter força, reconhecer a força para a gente vencer o que é necessário na nossa vida. Para a gente poder desempenhar o nosso papel, o máximo que a gente tem enquanto trabalhador, nosso papel máximo enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto colega de trabalho, todos os lugares que a gente ocupa na nossa vida. E a gente chegar num dia de ter mais leveza na nossa vida. Um dia de ter mais leveza. E isso vai, gente, importante, as modificações que estão se apresentando para esse novo momento da qualidade de vida, elas foram iniciadas, mas não quer dizer que vão ser de uma hora para outra. Mas o quanto mais a gente estiver preparado, melhor condição a gente vai ter de superar as barreiras que forem necessárias. Né, Dani?
A Aline caiu, né? Como que você quer fazer? Você quer continuar enquanto aí ela retorna? Estou aqui à disposição, tá? Pode continuar falando, eu acredito que em breve ela retorna. Estou vendo aqui com o pessoal. Pode complementar. Perfeito, legal. Ó, aí tem umas questões interessantes, né? Porque quando a gente fala neste equilíbrio, né, na qualidade de vida, e aí nós, enquanto gestores de qualidade de vida, né, Dani, a gente busca desenvolver ações para promover esta jornada de autoconhecimento dos colaboradores, dos servidores, não é? Para que ele seja instigado, para que seja assim, estimulado para poder olhar para dentro de si. E aqui a gente está tendo uma oportunidade. Alguns estão colocando aqui, eu estou achando muito legal, gente, muito legal. Eles estão colocando aqui, ó, a Sofia colocando, me alimento muito melhor estando em home office, tenho mais tempo de qualidade com parceiro, vejo mais minha própria filha. Home office está sendo um tesouro em muitos aspectos. Aí ela continua, penso que a dificuldade em manter a rotina, trabalhar, fazer meditação e eu cozinhar é para quem tem filhos pequenos em casa. E aí cada um, gente, tem a sua realidade. Esse momento que a gente vive é como se a gente estivesse numa tempestade, né? E essa tempestade, ela vem, cada um com o seu barquinho. Aí tem uns que vão estar numa canoinha, todos vão estar no barco, uns vão estar no iate, mas todos os barcos estão subindo com a maré. E a gente precisa aprender a atravessar essa tempestade, a gente navegar nessa maré, para depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. Sempre vem a bonança. E aí a gente também saber usufruir a bonança, para o dia que a tempestade chegar de novo, a gente ter uma condição melhor de atravessar. Porque, gente, quando a gente fala dessa saúde mental, que hoje é o nosso tema aqui, desses impactos da qualidade de vida no trabalho, a gente fala da nossa capacidade de ser antifrágil. Não quebrar por qualquer coisa. Entende? Que a gente, nossa saúde mental, não ficar refém do que os outros fazem com a gente. Entende? Um colega de trabalho, um gestor, uma situação muito estressante de um determinado trabalho. Então, quanto mais a gente consegue desenvolver esse domínio da gente, mais condição a gente tem das coisas não conseguirem afetar a gente com tanta ferocidade, com tanto impacto. E dali a gente consegue encontrar um tesouro, mesmo num lugar que no momento que a gente às vezes só se apresenta em dificuldades. Para muitos, a pandemia, né, o Covid-19, está impactando positivamente a qualidade de vida no trabalho, por quê? Está aproximando do companheiro, está aproximando da família, está aproximando dos filhos, está se alimentando melhor, conseguindo encaixar exercícios físicos. Então, esse é um tipo de perfil. E quando a gente fala desse momento que a gente está, para essa saúde mental, este equilíbrio, Dani, as pessoas que antes que estavam em busca de um equilíbrio da sua vida, uma autoinvestigação, hoje estão tendo uma oportunidade de aprimorar isso. Agora, aqueles que estavam numa rotina automática, sabe? Levantar, se preparar para o trabalho, comer, trabalhar, jantar, dormir, naquele rio. Começa a segunda-feira, chega no domingo, já desejando sexta-feira, porque a segunda-feira é o trauma. Né? O povo até brinca que a gente era o efeito pós-fantástico, né? Meu Deus, segunda-feira chegou. Né? Então, a gente tem uma condição aí de vivenciar, ter o senso de presença para cada dia. O senso de presença para cada dia é a chave para a sanidade mental, porque a gente passa a aproveitar todo o potencial do nosso dia, todo o potencial do nosso dia. E a gente só consegue aproveitar esse potencial do nosso dia quando a gente começa a deixar mais claro para a gente mesmo o nosso propósito de vida, o que a gente quer. Porque a gente está hoje trabalhando com determinada coisa, estão hoje no Ministério Público Federal, né, por um determinado tempo de trabalho, até a aposentadoria, enfim, que elas não falam, mas a gente nem vai mais aposentar. Né? Calma, gente, tudo bem. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Mas o que você quer enquanto ser humano? Encontrar esse propósito. E cada um vai encontrar a sua forma, tá, gente? Cada um não tem receita de bolo. Dentro disso, e aqueles que estavam nesse movimento de rotina, no automático, no piloto automático, chegou a pandemia e fez assim, ó, para. E a pessoa assusta, caiu no colo, meu Deus, e agora eu saí do meu ritmo, o que é que eu vou fazer? E nesse que é que eu vou fazer, caiu no colo e está com medo, e as coisas estão muito intensas, aí o conflito em casa está muito intenso, o conflito no trabalho está muito intenso, o sujeito até aberto portas para problemas para depressão e ansiedade. Você entende? Isso a gente tem que estar preparado para esse novo momento. Porque, gente, agora a gente está numa realidade que em breve a pandemia, a gente deve estar
resolvendo essa situação, digamos assim, né? A gente voltou a ter um novo convívio social num novo normal, mas nós, gestores de qualidade de vida, todos nós, e aqui eu estou chamando um chamamento público para o Ministério Público Federal, para que todos os servidores são agora gestores de qualidade de vida da sua própria vida. Você entende? Todos nós somos gestores. Agora, neste momento, estamos se tornando todos gestores da nossa própria qualidade de vida. E dentro disso, a gente vai ter que, muitas vezes, administrar, enquanto gestores, situações nossas de colegas, de amigos dentro do trabalho, daqui a partir de setembro, outubro, que é onde vão começar a aparecer os frutos negativos, digamos assim, desse momento, que é um aumento dos afastamentos por as doenças psicossomáticas, pelas CIDs-Fs. Por exemplo, a gente tem que estar preparado. Entende? Aí, com o afastamento, o que vai acontecer? Carga de trabalho também está sujeita a aumentar para alguns, porque aquela pessoa está afastada. Aumentar o número de dias de afastamento também, em alguns casos. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Precisamos estar. Então, é um estudo conjunto de instituição, gestores e servidores, para a gente encontrar uma forma de ter um melhor jeito de trabalhar e a gente quebrar esse mito da alta produtividade, e sim da produtividade necessária para a gente poder fazer as coisas. Metas, gente, vai mudar. Tá? A gente vai mudar esse jeito de controle de metas também. Vamos mudar o jeito de controle de trabalho. E assim a gente vai encontrando uma nova forma. E espero que estejamos cada vez mais dispostos e abertos a este novo. Aline, que bom que você voltou, hein? Ai, tive um problema imprevisto aqui com o computador. Mas deu certo. Um impasse tecnológico, que é uma das fontes de problema durante o teletrabalho, os impasses com a tecnologia. Mas, é verdade. Né, a gente depende da tecnologia, da internet, das ferramentas. Vocês ainda estão comentando a questão de estar presente? Sim, por favor, Aline, as suas considerações a respeito. Eu vou colocar minha posição agora menos como servidora e mais como psicóloga. Essa questão de estar presente é essencial para a gente poder ter equilíbrio e saúde mental. Eu vejo que muita gente vive no futuro ou no passado. Né? Quem vive de passado normalmente tem depressão, quem vive de futuro normalmente tem questões de ansiedade envolvidas. Então é preciso que a gente pense no que a gente pode fazer por nós no momento atual, trazer a realidade para o presente, através de técnicas de mindfulness, que são muito boas. Mindfulness é uma excelente técnica de viver o momento, trazer a questão para o presente, pensar no que eu tenho que fazer no agora, né, viver o agora. Outras técnicas muito, muito bacanas para a gente poder trazer para o presente, fazer diários de autoelogios, buscar seus pontos fortes e buscar o que você pode desenvolver que não é tão forte assim. Tem uma técnica muito boa também que chama Acalme-se, que se vocês jogarem no YouTube, vocês vão encontrar. Acalme-se é uma técnica para trazer o sentido para a realidade, para o momento. Fazer atividade de respiração diafragmática também ajuda muito, né, a conter ansiedade, a conter pensamentos catastróficos. E uma coisa muito importante, como eu até mencionei já no início desse evento, é a gente buscar ser tolerante e gentil conosco, né? Porque a gente, às vezes, não está no melhor momento de produtividade, às vezes a gente não está bem, e é normal não estar bem em determinados momentos, a gente tem que aceitar que nem sempre a gente vai estar com aquela disposição, com aquela produtividade lá em cima, que nem sempre a gente vai ter paciência com os nossos filhos e companheiros, mas é natural, é uma atividade de autoaceitação, de autotolerância, e de se trazer para o presente, para o momento. O que eu posso fazer no agora? Deixa o passado e o futuro, que a gente não tem gestão sobre eles, né? Verdade. Interessante o tema da autorresponsabilidade. É isso aí, novos tempos. Com certeza. Esse cenário que estamos vivenciando, né, o Júlio bem colocou na fala dele, intensificou a presença familiar. Quais os impactos positivos e negativos dessa intensificação, tanto para as questões de trabalho quanto pessoais? Como lidar com isso? Convivência familiar, trabalho remoto. Quando, por exemplo, alguns desses convívios passam por momentos desgastantes,
como nos protegermos psiquicamente para que, no caso de um eventual momento ali desagradável no convívio familiar, ao qual todos nós estamos sujeitos, né, não sermos afetados ali no desempenho laboral e no trato com os colegas, né? Quais dicas vocês podem nos dar quanto a isso? Bom, essa questão de presença tem sido um problema para todos, ou presença demais, ou excesso de presença, porque tem gente que mora sozinha, tem gente que não tem família próxima. É buscar mesmo esses elos, não só familiares, como sociais, buscar ter momentos do seu dia de fazer atividades juntos, como o Júlio colocou, ele está fazendo atividades com a esposa dele, de yoga, né, Júlio? Isso. É importantíssimo que a gente busque coisas em comum com as pessoas e tenha também nossos momentos, nosso espaço delimitado de trabalho, tentar, né, separar horários, ter rotinas mesmo ajuda bastante, tentar manter contato com quem está distante através das ferramentas que a gente possui, né, as ferramentas tecnológicas. Eu acredito que é bem por aí, tentar não tomar decisões precipitadas, fazer, né, respirar fundo, não tomar decisões nesse momento, porque a gente sabe que as relações tendem a ficar mais conturbadas em momentos de crise, é natural, e tentar solucionar no momento mais, né, quando as coisas se acalmarem, quando as coisas estiverem mais certas, digamos assim. Aline, é um novo tempo para a gente poder reconhecer a importância e o valor da convivência juntos. E a importância e o valor da convivência juntos não quer dizer que não tenha conflito, tá? Então, como esse momento que a gente está, ele é um momento intensificador, tá? Essa é uma definição que eu estou encontrando. Esse momento que a gente está é um momento intensificador de tudo. Então, o que a gente estava antes desse momento, ele está tudo se intensificando agora. Então, a gente tem algumas situações assim que a gente está vendo durante a pandemia, por exemplo, o aumento do número de divórcios. Inclusive, o governo brasileiro agora com o divórcio online, percebe? A gente está aí também o aumento da violência doméstica, entende? Que a gente vê a toxicidade de algumas relações tendo, assim, cumes violentos cada vez maiores, entende? E isso não é que surgiu agora, não, tá? Tudo isso está vindo antes. Então, agora é um momento intensificador, mas, ao mesmo tempo, também, tem famílias que estão aproveitando este momento para fazer os seus alinhamentos, enquanto casal, fazer os alinhamentos de família. E isso vem de uma forma muito positiva também. Então, a gente precisa, aí, por exemplo, né, Dia dos Namorados foi agora, né, como namorar com sogra e filhos numa casa pequena? Me diga aí, sem poder sair para jantar, não é? Né, são situações, então como a gente pode encontrar esse jeito? Como que a gente pode encontrar uma forma? Então, gente, quando a gente fala dessa convivência familiar, a gente precisa encontrar, a primeira coisa, é a gente respirar. Né, porque aqui são momentos que a gente não pode tomar ações precipitadas, como a Aline muito bem colocou. Então, é o momento da gente se assentar dentro da gente. Para esse assentamento que a gente vai ter dentro da gente, para a gente poder encontrar uma forma de conduzir o nosso emocional nesse momento. E dentro da visão sistêmica, né, a gente tem a nossa forma nas nossas raízes ancestrais, nos nossos pais, nos darem força, não pela nossa sintonia com eles, não precisam estar perto, entende? Pela nossa sintonia com os nossos pais, para a gente poder arranjar a força para atravessar aquele momento. E a gente mudando a ótica também. Para que isso está acontecendo comigo? Porque o porquê nos leva em volta, né? Por quê, e a gente tende a entrar num estado de vítima, mas o para quê já nos puxa para a responsabilidade. Então, da minha parte, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa, gente, aí existe uma ordem dentro disso, quando a gente está nesse convivência familiar muito mais forte, a gente precisa ter um olhar para dentro da gente, primeiro, aqueles que são casados, né, falando dessa parte que já tem uma família, aqueles que já são casados, de ter um olhar primeiro para cada um, ter um olhar para dentro de si. Aí esse olhar dentro de si, buscar fazer a sua jornada de autoconhecimento, seja qual o caminho que você for. Porque só existe um destino da jornada de autoconhecimento de todos nós nos tornarmos os melhores seres humanos que a gente pode ser. Para a gente poder desenvolver ao máximo as nossas habilidades, sejam quais forem. A nossa expressão máxima.
Meu pai até fala da gente escrever o nosso nome na pedra fundamental da humanidade. Entende? Então a gente precisa, essa é a nossa missão, a gente fazer o máximo do que a gente pode ser. Então a gente buscando esse nosso desenvolvimento, a gente já muda o nosso olhar com o nosso companheiro e nossos filhos, com a nossa companheira e nossos filhos, entende? Que ali também, aí a gente tem um segundo ponto, que é o casal se ajustar. As coisas, nessa alta convivência, não se pode deixar para depois o que precisa ser resolvido. Então, não deixar para depois é a gente também tratar com carinho e tratar com respeito. Porque há uma tendência de ter uma intensificação do emocional também, né? De respostas muito abruptas. E isso não tem fim. Então, para a gente não deixar isso iniciar, a gente precisa ter um zelo. Aí a comunicação não violenta ajuda nesse momento. A construção de diálogos saudáveis ajuda nesse momento. Para a gente poder reconhecer qual que é a razão daquilo. Que não é só a louça na pia, entende? Né? Gente, a cozinha se tornou um lugar de poder. É um lugar de poder, então a gente tem que ter muito zelo com a cozinha. Né? No sentido assim, de realmente a gente ter um cuidado, que todos são responsáveis pela casa. E quando a gente fala de família, envolver os filhos também. Envolver mulheres, envolver os homens também. E homens se tornem cada vez mais autorresponsáveis. Vocês não estão ajudando em casa, que aqui é um costume do Brasil. Todo mundo é responsável pelo zelo com a casa. Responsável. E aí a gente, dentro dessa responsabilidade, tem que entrar num acordo de família, de como é que vão ser as coisas, para não ficar sobrecarregado para ninguém. Porque a gente vê também, Aline e Dani, dentro dessa qualidade de vida, a gente está vendo uma sobrecarga física, mental e emocional da mulher. Teletrabalho, muitas vezes ela com a manutenção da família, ela com a disponibilidade emocional com os filhos, entende? E com outros familiares, como a mãe, enfim, entende? Então ali a gente tem que trabalhar para o casal para buscarem um equilíbrio, para poderem conduzir a família de uma forma melhor. Mas tudo isso, gente, tem que ter disposição, querer estar junto e sair da situação. E para aqueles que estão sozinhos, de encontrarem, para não deixar a porta aberta para a depressão e para a ansiedade, de encontrarem o seu propósito cada vez mais fortemente. Um excelente momento para o desenvolvimento pessoal, nessa alta jornada de conhecimento. Para a gente não cair numa armadilha que são dos vícios e das compulsões para suprir faltas, carências de pai e de mãe, entende? Então a gente ter esse cuidado também, para não abrir. Isso são cuidados que a gente tem que ter enquanto gestores de qualidade de vida da instituição e de nós mesmos. Para o alcoolismo, para o vício em drogas das mais diversas, compulsão por comida, compulsão por compras online, que está aumentando nessa pandemia. Olha só, compulsão por compras online. Entende, gente? Então a gente se ligar esse sinal de alerta, porque as compulsões buscam tapar um buraco que nunca será tapado. Isso eu falo por experiência de atendimento de alguns anos. O buraco não tapa, até a gente chegar na essência daquilo. Né, Aline? Até a gente chegar na essência. E dentro disso, a gente precisa ter um zelo, um olhar mais atento para dentro da gente mesmo. A mulher compreendendo os seus ciclos cada vez mais. O homem compreendendo o ciclo da mulher. E a mulher compreendendo os ciclos do homem também. A mulher tem seus ciclos aí de acordo com as fases, né? O homem tem seu ciclo a cada hora, acredita? Então pense só, né? Então para a gente poder compreender esse momento, né? Como que a gente pode estar disposto a construir uma relação juntas, enquanto casal, enquanto família, e enquanto colegas de trabalho, enquanto instituição, para poder ter um equilíbrio nisso. Né, Aline? Com certeza. A gente tem que buscar a nossa missão, nossos buracos, né? Que não dão para ser preenchido com o uso de substâncias, com compulsões, mas buscar o sentido disso. Eu gosto de utilizar um questionário que é das 24 forças pessoais que as pessoas possuem. Um questionário que depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. São os valores, as metas, né? O que é importante para mim, né? O que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso melhorar. É um questionário muito elucidativo nesse sentido, de buscar a missão de vida de cada um de nós. Seu microfone está fechado. Desculpa, as gafes tecnológicas, todos estão sujeitos. Com certeza.
Quero só fazer uma complementação aí de duas perguntinhas muito pertinentes que foram colocadas aí. O porquê e o para quê realmente são extremamente importantes, embora deva-se ter um extremo cuidado com o porquê, na verdade, pode levar a gente para uma situação em que a gente se sinta bem culpado por determinada situação. Mas uma de extrema importância é o como. Como é que eu vou passar por isso? Vamos colocar isso no nosso dia a dia, que pode trazer bastante alívio aí. Com certeza. Certo, vamos lá. Mudando um pouquinho de assunto agora, o que vocês podem nos trazer em relação ao excesso de exposição a ferramentas tecnológicas? Que tipo de cuidados devemos tomar nesse sentido? Vamos lá, né, gente? O novo normal. O novo normal, né? A gente precisa realmente encontrar uma forma de trabalhar. Eu até brinco que a gente ainda está na era das cavernas da tecnologia. Olha só, acredito mesmo, a gente ainda está na era das cavernas. Um dia, gente, vai chegar que a gente não vai precisar nem de interface de celular, de computador. Entende? Então, a gente está e a gente entenderá isso mais na frente, devido a essa escalada cada vez maior da tecnologia. Agora, como é que a gente pode criar este limite? A gente está tendo aí uma overdose de reuniões virtuais, uma overdose de lives, né? Sim, então a gente precisa escolher. Primeiro, quando a gente fala de excesso desse volume muito grande informacional, a gente precisa desenvolver uma capacidade que é do filtro, de filtrar as informações que a gente quer. Filtrar. Então a gente precisa, e como que a gente consegue saber o que a gente quer de informação? A gente sabendo o nosso propósito, o que a gente quer. Então não ficar refém de noticiários. Uma coisa muito boa, toda hora quer saber, pandemia, Covid, nossa, quantos mortos, quantos isso, meu Deus, e agora, não, aconteceu isso, política brasileira, isso, aquilo lá, meu Deus, assim, briga de poder com isso, assim. Então a gente não pode se expor dessa forma. Então a gente desenvolver essa habilidade de dizer não a todos os estímulos informacionais. E uma chave para encontrar do equilíbrio da tecnologia é reconexão com a Terra. Literalmente, gente. Literalmente. Porque quando a gente fala que aqui a gente está num ambiente tecnológico e aqui energias eletromagnéticas estão sendo emanadas para a gente. E quando a gente fala dentro disso de uma medicina, de um ponto de vista de uma medicina energética, isso afeta o equilíbrio do nosso corpo. Afeta o equilíbrio do nosso corpo. Para aqueles que acreditam nisso, tá, gente? Aqueles que não acreditam, vou pedir a atenção e a paciência de vocês, tá bom? Mas existem muitas coisas além do que a alopatia pode trazer pela gente. Então, o contato com a terra, pé descalço, literalmente ajuda a gente a trabalhar. Desenvolver atividades de jardinagem, inclusive dentro do apartamento. Isso é possível. É possível, hein, desenvolver. Para aqueles que têm essa habilidade, uma boa oportunidade. Para aqueles que ainda não têm, encontrar um jeito de se conectar. Nem que seja pela visão da janela do apartamento, olhando as nuvens e os passarinhos. O que isso quer dizer, gente? É um exemplo simples, mas para a gente ter a necessidade das pausas. A gente precisa ter a pausa para olhar longe das telas, que isso garante o quê? A nossa saúde ocular, garante a gente criar uma quebra daquele movimento para a gente poder ter um outro olhar para outras coisas, além daquilo que está focado nas tecnologias, nas telas, né? Vamos falar das telas, né? Que está se apresentando nas telas para a gente. Tá? Então a gente precisa, que estou perguntando, você quer dizer aterramento? É como se fosse esse aterramento a gente fala aí na física ligada à parte de eletricidade, né, de eletricidade básica, é isso mesmo, para a gente poder ter esta reconexão com a Terra. Os japoneses, eles têm um trabalho, gente, muito interessante, há muitos anos já, está muito à frente da gente, que eles descobriram que fábricas que estão perto da natureza e onde os colaboradores eles têm uma oportunidade de ficarem um tempo parado olhando para a natureza, tem uma maior longevidade, saúde e produtividade. Entende? Então isso ajuda a gente a ter a nossa conexão com o planeta. E o planeta está mostrando isso para a gente. Com 3 meses de menos gente e menos ações no planeta, o quanto isso já está dando a oportunidade do planeta rapidamente começar a se reconstruir. Olha só, águas ficando mais límpidas, bichos aparecendo, entende?
Então, isso é uma oportunidade, gente, que a gente está tendo. Uma oportunidade. Então, são formas, viu, Aline, que eu vejo que a gente pode utilizar, porque, e aí eu vejo, e também utilizar as telas de uma forma inteligente. Por exemplo, como que a gente pode utilizar a tecnologia para o nosso autodesenvolvimento? Então, a gente tem a oportunidade de cursos. Eu sei que muitos, curso online, meu Deus, eu não aguento, para mim tem que ser presencial. Gente, eu gosto muito do presencial também. Eu sou professor na parte presencial, na parte online, em cursos ao vivo, né, que faz essa sensação do presencial, né, da interatividade. Mas eu digo para vocês, a gente tem que desenvolver dentro da gente essa disposição para a gente poder encontrar um jeito de se capacitar, encontrar um jeito da gente poder se desenvolver. E aí eu digo uma coisa que a minha mãe, ela disse para mim desde pequeno: ao você ler um livro, você viaja sem sair do lugar. Então, retomar, gente, a literatura. Retomar hábitos que nos tirem da tela. Entende? Para a gente poder ter uma melhor condição das coisas. Entende? E literatura, como eu falo, não é só livros técnicos, não, tá? Coisas que engrandeçam a gente de outras áreas de interesse nosso. De livros de literatura brasileira, estrangeira, de poesia, de livros de autodesenvolvimento. Sabe, eu vou até brincar com vocês aqui. Nessa pandemia, deixa eu até ver que está aqui na minha... Meu pai ganhou, olha que interessante, este livro, não sei se vocês estão vendo, esse livro é de 1977, 76. O meu avô deu para o meu pai. Aí a minha mãe e meu pai deram para o meu irmão mais velho, depois me deram. E eu resgatei esse livro. E eu estou relendo ele hoje. Gente, uma maravilha, vendo as anotações do meu avô, as anotações do meu pai, do meu irmão, de todos, dentro de um livro. E para mim está sendo uma viagem na minha ancestralidade. Você entende? Então são coisas, gente, que a gente pode desenvolver para poder ter esta reconexão com a gente mesmo e a tela a gente encarar como um instrumento. E a gente que tem que aprender a conduzir para onde a gente quer levar, utilizar esse instrumento, e não ser guiados por ela. Entende? Então, diminuir o tempo de exposição em rede social, tá? Para a gente poder priorizar as atividades em conjunto com os filhos, coisas manuais ajudam. Para tudo que é muito tecnológico, gente, o manual ajuda. Isso aqui é uma função do cérebro que ela atua, tá? Para a gente poder fazer coisas e construir novas conexões neurais. Entende? Então, para quem está muito ligado à tela, né, que neste mundo do trabalho agora, questões manuais, desenvolver questões manuais, desenvolver contato com a natureza, desenvolver contato com os animais. E isso ajuda a gente a ter uma nova forma. Tá, gente? São dicas simples que eu estou passando para você, gente, que é da minha experiência pessoal e da minha experiência também nos tratos em consultório e desse estudo do desenvolvimento da qualidade de vida nas instituições, que eu vejo que podem auxiliar vocês de alguma forma, tá? Então, vocês escrevam aí no chat, vejam se tem coerência para vocês, tá bom, gente? Eu estou à disposição também para poder conversar depois que a gente encerrar a live, tá bom? E aí, Aline? Acrescentando o que você já comentou, que foi bem pertinente, a gente está vivendo um período de infodemia, que é o excesso de... Eu não estava lembrando a palavra, isso mesmo, infodemia. Um excesso de informações, de informações nem sempre boas ou úteis. Então, eu acho que a gente precisa ter mais seletividade de onde buscar as notícias, se você quer buscar as notícias, o que você busca nas redes sociais, como o Júlio bem colocou, a gente pode buscar coisas positivas, fazer cursos, participar de eventos, de shows, né? Tá tendo muitas lives agora também. Eu posso colocar um exemplo pessoal, que eu estou fazendo dança, estou fazendo aula de treinamento funcional, né? Às vezes assisto cultos online também. Então, a internet nos disponibiliza diversas informações. Cabe a nós selecionar aquilo que vai ser importante para o nosso crescimento e excluir o que não vai acrescentar, né? Então, é uma coisa bem pessoal também. Ver série, filme, eu acho que a internet possibilita um mundo de possibilidades aí. Dani, só posso falar uma coisa aqui nesse assunto? Claro. Só para dar um exemplo, tá? A gente vai dar um exemplo pessoal também, né? Como namorar na pandemia. Aí, esses dias, estava passando uma live do Roberto Carlos, acho que de 80 anos. Aí eu e minha companheira, a gente gosta. Tudo bem, gente, é brega, mas a gente gosta. É brega não, é bom. E aí, eu fiz um jantar pra gente,
fiz um suco, e a gente foi conversar olhando no celular, olhando a live. Entende? Um novo jeito. Botou as crianças para dormir e ficamos lá conversando. Uma oportunidade de ficar mais juntos, se conhecer um pouco melhor. Então, gente, a gente encontrar esse jeito. Existe forma, gente, mas basta a gente se sintonizar. Olha o que eu estou falando. A gente se sintonizar com a melhor forma para a gente, que não tem receita de bolo. O que eu estou falando aqui, que a Aline está falando, que outras pessoas fazem, não tem receita de bolo. Tá? Mas a gente precisa se sintonizar com o que é melhor para a gente. E cada um vai encontrar seu jeito. Cada um vai encontrar seu jeito. Exato, exato. Maravilha. Gente, o material das 24 forças que a Aline colocou para a gente aí, vai ficar disponível aqui no link na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar e conhecer um pouco mais. Só um adendo, esse teste é em inglês, mas o site tem como traduzir para o português, para que vocês consigam fazer os testes e depois analisar os resultados. Da psicologia positiva, né? Da psicologia positiva. É muito bom. Gente, maravilhoso. Ó, vale que vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar. Muito legal. É isso mesmo, a psicologia positiva é o canal do século XXI. Higiene mental é algo que está relacionado a esse momento que estamos vivenciando, né? Tendo em vista que nenhum de nós fomos preparados para um período de mudança tão brusco, né, como esse. Como podemos praticar fatores como resiliência, investimento nas relações familiares, no sentido de serem estratégias de enfrentamento para esse momento? Como que a gente pode praticar isso? Vocês podem trazer alguns exemplos para a gente, por favor? Bem, é um exemplo bem prático que eu gosto de adotar para mim e para os meus pacientes também. Eu sempre sugiro fazer uma agenda, tentar fazer um cronograma, colocar horários, né, para a gente poder ter uma rotina mais estabelecida. Não só rotinas de atividades, mas de coisas que você precisa ajustar em você ou na sua relação com a sua família, para que aquilo fique como lembrete, colocar post-it também, eu acho uma estratégia muito válida, e também cuidar mais de nós, enquanto cuidado preventivo, mais do que o paliativo, é cuidar da prevenção, né? Buscar fazer uma psicoterapia online, se tiver ao seu alcance, né? Para fazer os ajustes necessários, tentar investir na qualidade das relações, buscar pontos em comum que você tenha com seus familiares, com as pessoas que estão presentes no seu convívio diário, buscar proximidade com as pessoas que estão fisicamente distantes, né? Não é porque a gente está sem poder ter o contato social que a gente vai perder os contatos afetivos. Então, investir no afeto, retirar a culpa pela improdutividade, ou por uma sensação de não ser suficientemente bom em determinados dias ou momentos, né? Aceitar mais os sentimentos, ter mais autotolerância, investir no autocuidado. Eu resumiria bem isso mesmo, fazer esse questionário, ver quais são as suas forças, as suas maiores forças, investir nisso, ver o propósito e buscar sentido na sua vida. Aline, muito legal, porque só tem, para mim, Dani, só tem um caminho, é a jornada do autoconhecimento, para a gente ter uma vida mais plena, sabe? E tem um autor ali, não sei se você já conhece, eu vou fazer essa dica para vocês, tá, gente? Eu vou postar aqui no chat. Ele se chama Nassim Nicholas Taleb. É o mesmo cara que escreveu o Cisne Negro, né? Uhum. E ele tem uma visão muito interessante a respeito das coisas. Então ele tem um livro que chama assim, Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Aí ele faz uma coisa que às vezes a gente usa a palavra resiliência de um jeito que, mas na verdade quer dizer o antifrágil. Porque a resiliência é aquele material que é resiliente, ele volta ao estado normal, né? Quando a gente supera uma crise, a gente não volta ao estado normal. Então ele fala disso, de a gente buscar essa capacidade de não quebrar frente às situações da vida. E a gente vê isso muitas vezes numa juventude, aqueles que já têm os filhos mais velhos, de uma juventude que se entrega vamos dizer assim, que não aceita o fracasso. E quando encontra um fracasso, um não na frente, a gente tem aí um aumento de suicídios entre jovens. Olha só, gente.
nossa juventude se desperdiçando, com desafios, isso é um tema de qualidade de vida que a gente tem, que a gente vem trabalhando há alguns anos já dentro dos programas. Adolescentes fazendo campeonatos mundiais de automutilamento. Olha só, gente, desafios de automutilamento, você entende? Então, assim, são coisas que a gente precisa para a nossa juventude e para a gente desenvolver uma capacidade de encarar os problemas, de superar e sair mais forte. Este é o antifrágil. Aquele que, depois de uma situação de estresse, consegue sair dela com algo a mais. E falar assim, tudo vem para o meu crescimento. Então, eu preciso encontrar o positivo daquilo. E aí, a Dani que trouxe muito bem, né? A gente usar o para que aquilo aconteceu e encontrar força para ter a atitude, a postura, para o como, para agir. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa agir. É melhor, gente, a gente agir do que ficar parado. A ação sempre é preferência frente à inação, porque a ação dá movimento na vida. E é o movimento na vida que faz a gente encontrar a solução, mesmo que a gente não saiba. Então, tá na dúvida, tá preso, não sabe o que fazer, age. Age alguma coisa no pequeno, dá um movimento, sai daquela caixinha que você tá, que a solução vem daqui a pouco. Então, eu faço votos aí que a gente tem essa capacidade de ser antifrágil cada vez mais. Pra gente poder... tem até uma música que eu gosto muito da minha infância, né? Assim, já é de antes da minha infância, mas meus pais traziam bastante. Minha mãe, ela trazia pra gente, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Aquele sambinha do Estrela, né? Antigo, né? Que dá a volta por cima, gente, pra gente poder sair mais forte de tudo que acontece com a gente. E detalhe, gente, o nosso sofrimento, isso é uma chave para essa resiliência, esse antifrágil que a gente está trabalhando, que na verdade é ser melhor, sair melhor das situações. O nosso sofrimento não precisa ser público. O nosso sofrimento não precisa ser escandalizado para o mundo, entende? Muitos fazem isso nas redes sociais. A gente precisa aprender a administrar as coisas dentro de uma reserva. Isso não quer dizer que a gente não procure ajuda, não é isso. A gente procura ajuda, mas as nossas coisas são questões nossas, que a gente resolve com a gente e com as pessoas que têm condição de ajudar a gente. Entende? Porque aí essa reserva traz para a gente a discrição necessária e a força necessária para a gente poder vencer o que é necessário na nossa vida. Mas procurem auxílio, gente. Procurem auxílio, a terapia está à disposição para isso. A constelação familiar, que também é uma terapia breve, que é uma filosofia de enxergar a vida de uma forma sistêmica, está aí para a gente ajudar nisso, entre diversas outras práticas integrativas também. Tá? Para a gente poder ter essa condição de sair das dificuldades de uma forma melhor. Este momento, eu vou dizer para vocês, gente, eu vou falar que nem no goianês, vou contar um negócio para vocês, ó, não é brinquedo não, sabe, a gente precisa encontrar um jeito de sair melhor dessa pandemia, desse ciclo de recolhimento que a gente está. E eu desejo que a gente saia cada vez melhor, a gente saia pessoas transformadas de um ponto positivo, ou no mínimo que a gente saia com um caminho para a gente poder se transformar. Maravilha, maravilha. Nas maiores crises, né, como uma dessas que a gente está vivendo aí, né, estão também as maiores oportunidades, diz o ditado, né? Como podemos, então, utilizar o momento atual gerando oportunidades de melhoria nas instituições e em nossas vidas? Conte para a gente aí. Pois é, gente. É um esforço conjunto, né? É um novo pensar. E isso eu acho tão bonito. Acho tão bonito porque eu venho acompanhando, gente, há alguns anos. Há mais de 10 anos eu acompanho a evolução da qualidade de vida no trabalho dentro das instituições públicas e privadas. E para mim agora está sendo um presente viver esse momento. Viver esse momento, porque eu vejo que agora a gente tem a oportunidade de fazer o ajuste fino. Fazer o ajuste fino das relações humanas. Fazer o ajuste fino. Então, aquilo de fazer isso, eu falo, gente, às vezes a qualidade de vida fazia um tanto de ações e tinha lá 10 gatos pingados. Os gatos são a gente mesmo, tá? E você, sou eu, tinha 10 gatinhos pingados lá. Né? Começava lá a aula de nossa, todo mundo pedia yoga no questionário de necessidade de qualidade de vida. Depois de 3 meses, tinha um instrutor, uma pessoa e mais alguém da qualidade de vida. Entende? Então, agora a gente tem a oportunidade de fazer ações mais assertivas. A gente tem a oportunidade de nos tornarmos gestores da nossa própria qualidade de vida. Cada vez mais, a área de qualidade de vida dentro de uma instituição, ela vai ser uma geradora de conteúdo,
né? Ela vai ser uma geradora de conteúdo e ela vai ser uma mineradora de ações que possam ser feitas, uma fonte de consulta, entende? Direcionando para ali ações que possam realmente ajudar as pessoas a modificarem o seu viver. E eu vejo aí também que vai ter uma mudança de postura dos gestores da instituição, Dani, que vai ser uma coisa muito bonita de ver. Quer ver? Quantos RHs, eu sei que o Ministério Público já tem uma abertura para isso, mas quantos RHs, departamentos pessoais das instituições, quando se falava em curso de desenvolvimento pessoal, barrava para ser feito? Olha só, quantos? Né? Não, você vai fazer curso de constelação familiar. Não, você vai fazer curso de coaching. Não, você vai fazer curso de yoga. Não, isso aí não, a gente só pode oferecer curso técnico. Aqui você só pode ser de processo, da legislação XYZ, é isso que a gente fornece. E agora a gente vai ter que transformar isso, gente. Porque investir no autodesenvolvimento do servidor é investir na longevidade de prestação de serviço desse servidor para o órgão. Então, os gestores, as políticas de recursos humanos, elas vão ter que encarar essa nova realidade, que há a necessidade de investimento no desenvolvimento pessoal. Sabe? Então, essa coisa, mas qual que é esse treinamento, o que ele vai servir aqui para o órgão? Essa pergunta ela vai ter que mudar a resposta, entende? E a exigência da resposta. Então, a gente vai ter algumas transformações nesse sentido. Então, ao invés, às vezes o RH e a qualidade de vida vai ter que ajudar o colaborador a criar o seu plano de desenvolvimento, tendo ali um espaço para o seu autodesenvolvimento. Se é dança, tá, ok. Como que a gente pode promover essa dança dentro da sua grade de desenvolvimento? Entende? Então, a gente tem algumas oportunidades aí, gente, para colaboradores, para gestores encontrarem uma forma de desenvolver a qualidade de vida neste novo momento. Encontrar essa forma. E assim, ações que antes eram feitas, elas vão ser feitas de outra forma, vão deixar de ser feitas muitas vezes, e a gente vai encontrar. Quer ver um exemplo? Coisas que podem ser fortalecidas, Dani, Aline, e vocês, gente, que estão assistindo aqui com muito carinho, eu estou vendo aqui, ó, 250 pessoas online agora com a gente, muito legal mesmo, muito legal. Se fosse uma palestra presencial, a gente teria 30, 40, 20, e aqui o Brasil todo está participando, olha a boniteza disso, muito bonito. Entende? Então, a gente vai ter aí um fortalecimento de rodas de conversa online, entende? De grupos de auxílio online, os mais diversos. A gente vai ter, então, as mulheres têm uma experiência tão bonita, eu falo isso que a minha esposa, a minha companheira, ela é doula, né? Então, esse investigadora desse feminino, então, muitas coisas que eu sei é por causa dela, tá, gente? Por causa disso. E aí, esta é a oportunidade das mulheres fortalecerem os seus laços, dos grupos, das rodas de conversa de mães, de lactantes, de gestantes, e os homens também, as rodas de conversas masculinas, para poder o homem curar os seus traumas também. Graças a Deus eu tenho atendido muitos homens em consultório, muitos, gente, buscando olhar para dentro de si, e que isso antes era inimaginável, impensável. Entende? O homem só parava, enquanto super-herói, super-homem, só parava quando caía. E agora já está procurando um auxílio antes. Tudo bem que muitas vezes num primeiro estímulo da companheira, mas já está buscando por si só também. Entende? Então, a gente está aberto a isso, gente, para a gente poder realizar ações com auxílio da tecnologia. Ações que promovam a conversa, o compartilhamento nos assuntos que forem necessários. Por exemplo, né, a gente tem aí, gente, casos muito delicados, né, como prevenção ao suicídio, né, como prevenção ao esgotamento emocional, que a gente precisa tratar, e que muitas vezes, gente, não são aqueles que vão falar, eu quero participar de um grupo de prevenção ao suicídio, tá? Negativo, gente, não é assim que vai funcionar. Então, a gente vai ter que encontrar uma forma de isso ser atendido, e a gente acolher as pessoas. E que a gente percebe muitas vezes, nas ações presenciais que a gente fazia, aquele que mais precisava é o que não ia. Acontece com vocês aí no Ministério Público? Acontece, gente? Olha só. Uhum. O que mais precisa parar de fumar, o que mais precisa lidar com o vício das drogas e do álcool, o que mais precisa lidar com a gestão emocional é o que não vai. Entende? Então são coisas. Outro ponto muito importante que a gente vai ter que fortalecer, e que isso é a chave, é uma chave de evolução, amadurecimento e de qualidade de vida para casais e pessoas, e famílias. Administração financeira. Gestão financeira, das finanças familiares. Gente, agora, no mundo que a gente não sabe o que há por vir, a gente fazer a nossa poupança é cada vez mais necessário. Cada vez mais necessário.
Então, como é que a gente pode gerir melhor nosso dinheiro? Para a gente estar frente a coisas que podem acontecer por aí. Imagina, né, aqui, os servidores do Ministério Público têm uma certa estabilidade, não é? Tem pessoas que, de repente, em 3 meses, a vida mudou completamente, perderam o emprego, perderam os bicos que faziam, do jeito que faziam, e agora estão tendo que colocar um outro jeito. Então, ações de gestão financeira, gente, para os servidores, para a família, muito importante. Ações de desenvolvimento com crianças, né, nesse trato dos pais com as crianças. Isso vai ser um grande auxílio que a gente pode ter. Como a gente pode ajudar na educação dos nossos filhos com uma educação online, entende? Como a gente pode aumentar a nossa disponibilidade emocional com os nossos filhos, entende? Então a gente vai modificar em alguns pontos, né, o tipo de treinamento que vai ser dado de capacitação e de desenvolvimento. Lógico, gente, que a gente vai continuar com as capacitações e treinamentos técnicos, isso é lógico, a gente tem que continuar. Mas o que eu estou querendo dizer e trazer para vocês é que vai ter que abrir um espaço nesse portfólio, nessa cartela de capacitações e de desenvolvimento que promovam esse desenvolvimento pessoal. Eu acho que vai ser uma jornada bonita, viu, gente? E parabéns a todos nós que estamos participando desse momento. Acho assim, é um marco na qualidade de vida. Júlio, você colocando aí sobre as ações necessárias, para o momento a gente já tem algumas previsões de ações. Fizemos no mês passado uma maratona de educação financeira, que foi super bacana, que é também orientando o servidor a poupar, a investir, a guardar, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, com a crise. A gente também tem planos de fazer várias ações, né, a gente vai fazer Novos Caminhos, que é preparando o servidor para se aposentar, que é também uma iniciativa muito importante, muito bacana. Temos também o Setembro Amarelo, que vem trazer essa contribuição da prevenção ao suicídio. A gente já tem um calendário aí de eventos. Semana que vem, né, Dani, começa o evento do Novos Caminhos, temos a primeira palestra no dia 30, você está convidado, vou te enviar o link. Né, e respondendo a pergunta da Dani sobre as crises, tentando colocar uma novidade aí, eu acho que as crises fazem solidariedade, fazem o melhor de nós. Então, eu deixo esse recado para todos, né, que participar de atividades voluntárias, ajudar o próximo, exercer essa solidariedade nesse momento é muito importante. Eu acho que isso faz a gente crescer, ajuda o outro e nos ajuda. Quando a gente dá, a gente recebe. O que a gente quer receber, a gente tem que dar em contrapartida. Aline, interessante. Vou falar só um pouco, tá, Dani, a respeito disso? Pode se colocar. Eu vejo que é uma mudança de postura, tá, que isso vai impactar fortemente as relações sociais. Colaboratividade, beneficência, sabe? Esse olhar para o próximo mesmo, que quem a gente puder auxiliar nesse momento, auxiliemos, porque muitos precisam mesmo. E por isso que a gente precisa estar forte emocionalmente, internamente, para poder servir ao próximo, cada vez mais. E eu vejo que essa mudança traz uma mudança do nosso hábito de consumo. Por exemplo, a compra de produtores locais, de alimentos orgânicos, por exemplo, de comércios ao redor do nosso bairro, entende? Então, tudo isso fortalecendo esse comércio do pequeno. Então, a gente está voltando para o pequeno, para o núcleo. Por exemplo, São João agora, né? O São João, gente, lá no Nordeste é um evento, é um Natal, sabe? Mas está trazendo aquela grande festa grandiosa, está trazendo para a família, o seio familiar, para as celebrações virem para o pequeno. Então, a gente está voltando para a conexão com o nosso menor círculo de intimidade. Entende? E assim a gente vai ajudando os que são próximos em ações solidárias, ajudando o comércio local, comprando de produtores locais, para daí a gente ter uma condição de trabalhar melhor as coisas, né? Para a gente ter uma condição de ajudar a circular a pequena economia. E a pequena economia, gente, é a economia financeira, do comércio e a economia emocional também. Né? Ajudar o próximo no pequeno, ter êxito no pequeno, para a gente poder ter êxito no grande também. Sensacional, maravilha. Obrigada pelas considerações. Vamos agora abrir para as perguntas.
recebi aqui algumas perguntas, vou colocar aqui. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, que o pessoal envia aqui para mim, para colocar disponível para a Aline e para o Júlio. Ó, temos aqui uma perguntinha. Na verdade, eu estou recebendo um feedback de que a explanação de vocês está tão completa que não está ficando dúvida. Que bom! Então, de parabéns. Mas tem algumas aqui. Como vocês acreditam que podemos fazer essa transição de cultura organizacional do trabalho presencial para o trabalho remoto? Pode responder, Júlio, fica à vontade. Tá. Gente, quando a gente fala da cultura organizacional, a gente fala de uma troca, né? Ela é como se... Eu vou dar uma imagem para vocês, tá? A cultura organizacional, ela é um congelamento que existe de visão de mundo daquela instituição, que é formada pelas pessoas que lá participam. Mas é um momento que essa cultura organizacional, ela passa por um constante degelamento, então ela tem que derreter, muitas vezes, né, tem que poder se transformar, para aceitar a contribuição da mudança de realidade das pessoas que estão lá. Então, esse é um momento que a gente está, de abertura da instituição para ouvir, da abertura da instituição para se mudar. E eu vejo que isso no judiciário, isso é muito importante, porque a gente tem algumas cristalizações no judiciário da cultura organizacional. Né? E eu sei que o Ministério Público é um pouco diferente do restante do judiciário, né? A gente tem algumas outras situações, mas a gente tem algumas necessidades aí. Então, um canal que a gente pode ter, que pode ajudar nisso, é ter a transparência das ações, cada vez mais, da instituição, nessa comunicação mais célebre. Porque agora, gente, não vai ter mais rádio corredor assim como tinha antes, né? Vamos dizer, ela está sujeita a migrar para o WhatsApp, né? Vamos lá, né? Mas a gente precisa de ter uma transparência, de ter uma proatividade da gestão para relação às mudanças, para não ficar aquelas conversinhas de corredor de WhatsApp, é isso, é aquilo, meu Deus, você entende? Então a gente não precisa disso. E a gente tem uma transparência também do servidor com seu gestor e com a instituição. Eu sei, gente, que muitas vezes em alguns órgãos, eu sei que não é o caso de vocês, mas em uns órgãos a gente tem perseguição política, a gente tem perseguições de gestores com servidores, de servidores com gestores, que são situações que lá demonstram que tem desordem nas coisas. Que algum lugar que está sendo ocupado está fora de ordem, entende? Então, quanto mais a gente ter essa transparência, quanto mais a gente ter esse alinhamento e proximidade das decisões gerenciais junto com os gestores e os colaboradores, a gente vai ter uma maior tranquilidade nesse sentido. Porque agora é o momento de construir juntos. Não é que não dá, pessoal, vocês que estão aí, servidores, gestores, estão me ouvindo, não tem mais, isso aqui é coisa do Ministério Público. É que eu só sei que sempre foi assim. Então, as coisas estão abertas agora para mudar. Mas mudar também tem uma hierarquia, tá? Tem uma hierarquia. A gente não pode querer ultrapassar essa hierarquia. Entende? Tem uma hierarquia. Então, abrir espaço dentro dessa hierarquia para a cultura ela vir e para ela retornar com o alimento necessário. Entende? Existe esse movimento. Vem a cultura existente, ela se alimenta da cultura que está precisando surgir para renovar, num ciclo contínuo e produtivo. E ali a gente consegue transformar, por exemplo, a cultura do teletrabalho. Como é que vai ser a cultura do teletrabalho? Entende? Como vai ser a cultura de encontros de gestão? Como vai ser a cultura de prestação de serviço ao cidadão? Como vai ser a cultura de reconhecimento das pessoas? Como vai ser a cultura de fortalecimento dos laços entre os colaboradores? Não é? Como que isso não quer dizer que a gente precisa ser amigo de todo mundo, não, tá, gente? Mas quer dizer que a gente precisa ter um objetivo comum enquanto equipe. Qual vai ser a cultura de atendimento ao próximo da instituição nas ações beneficentes? Agora abre espaço, a porta para um novo. Tá, gente? Eu não tenho resposta pronta, mas é o que me veio para trazer para vocês que a gente está aqui junto para construir. Uma boa oportunidade. Mudança de cultura leva tempo também. Então, é necessário paciência, tempo e investimento em capacitações e mudança de liderança. Eu acho que isso vem muito de encontro, né, à nova situação. E colocando também que a gente fez uma pesquisa de qualidade de vida no trabalho, das pessoas que estão em teletrabalho em nível nacional, né, a gente está levantando os dados dessa pesquisa, vai ser uma pesquisa muito interessante para a gente poder construir novas formas de pensar, de fazer, de se colocar nessa nova demanda que estamos aí à frente.
Isso mesmo. Pensa assim também. Temos aqui mais uma pergunta da Roseli Durani. O que fazer para conscientizar alguns servidores que desapareceram em meio ao teletrabalho? Como motivá-los? Gente. Desafio, né? Quer falar, Aline? Pode falar aí. Eu acredito que isso vai muito da forma como o gestor orienta e direciona, porque não é porque a gente está em teletrabalho que não vai ter a questão mínima de direcionamento, de metas, né? Eu acho que tem que ter metas até para a pessoa se sentir que ela tem alguma coisa, algum objetivo, ela tem uma missão dentro da instituição, não deixar as coisas muito, muito soltas, muito abertas, porque fica difícil se motivar, né? Sem ter resultados, sem você ver resultados ali palpáveis. Eu acho que vai muito da questão da orientação do líder, desse gestor. E aí vem uma sensibilidade também do gestor e dos colegas de trabalho, né, Aline? Porque, às vezes, o isolamento, nesse isolamento, muitas pessoas estão se afastando por princípio de depressão, entende? Exato. Tem que investigar como justamente, que essas pessoas estão. Justamente, então, a área médica, junto com a qualidade de vida, tem um papel nesse sentido de, primeiro, ser informada, né? Gente, ó, tal fulano sumiu, não tem, enfim, como é que é isso, né? No sentido assim, não de cobrar, mas de falar assim, gente, estamos preocupados. Dali ter uma aproximação das áreas responsáveis para poder identificar. Eu vou falar para vocês, por exemplo, que muitas vezes isso a gente pode ter, tá acontecendo, de pessoas estar com um quadro de depressão severo, de literalmente não estarem conseguindo nem ajuda. Nem ajuda. Isso, gente, é um sinal de alerta para a gente não encontrar, para não ter, vamos dizer assim, questões traumáticas dentro da instituição, com a perda de um colega, entende? Então, a gente precisa ter atenção. Então, essa motivação também passa de um olhar. E tudo isso, gente, não é responsabilidade do Ministério Público, não, tá? Tudo isso aí é responsabilidade de cada um, de cada um que está nos assistindo aí agora. Cada um de nós. É responsabilidade nossa. Daí a gente fala, não estou bem. Não estou me adaptando a esse processo de gerenciamento. Tem gente que é assim, tem gente que vai levar um tempo, e talvez nem se adapte ao processo do gerenciamento online. E a gente precisa encontrar um jeito, entende? Então a gente precisa encontrar um jeito, às vezes é capacitação, às vezes é um direcionamento, enfim. Tá? Então a gente precisa ter a nossa autorresponsabilidade de falar, não estou dando conta. Entende? E ali pode surgir uma porta de solução. Porque quando a gente busca ter mais transparência, abre uma porta de solução. Eu sei que às vezes a gente não consegue, gente. Falo isso por experiência própria também, de pedir auxílio. Mas quanto mais a gente conseguir abrir essa porta de auxílio, melhor chega pra gente. E aí essa motivação, ninguém motiva ninguém, né? Isso aí a gente já descobriu há algum tempo. Mas a gente pode ser, olha, escuta o que eu tô falando, gente. Cada um de nós podemos ser propulsionadores do desenvolvimento do outro. Cada um de nós, a gente pode ser como, por nossas posturas, nossas ações, nossas palavras, a gente pode ajudar um colega a revitalizar a sua vontade de fazer as coisas. Mas a responsabilidade sempre é dele. Mas a gente pode ser um propulsionador da vitória do outro. Entende? Então, e a gente ficar bem com a vitória do outro também. Entende? Então, isso, assim, o quanto que a gente, dentro do nosso contexto, a gente pode modificar uma realidade. Maravilha. Sensacional. Vamos agora para a nossa última pergunta, que o nosso tempo já está, né? Já estouramos o tempo. Já estouramos. A Irlani Silva pergunta para o Júlio: como construir uma cultura mais uniforme, voltada para a qualidade de vida no trabalho, considerando as diversas unidades do MPF? Eleni, Desafio, né? Como? O nome dela é Eleni? Erlani Silva. Erlani. Ô, Eleni, boa pergunta, né? Isso não é um desafio de agora não, tá, Erlani? Isso aí até o próprio Ministério Público já vem enfrentando isso há algum tempo, né? Todos que têm várias unidades, né? Que tem vários os tribunais, as varas, enfim, né? As filiais. Como que a gente pode uniformizar? Aí eu me questiono, o que é essa uniformização, né? Com tanta diversidade. O que eu posso dizer para você, Eleni, é que a gente pode traçar ações comuns, tá? A gente pode, a equipe da qualidade de vida aí, a encontrar, junto com outras esferas do planejamento estratégico da instituição,
a gente encontrar um jeito de transmitir de uma forma, de troncos comuns da nossa cultura organizacional. E a instituição está aberta para a particularidade de cada instituição. Entende? Eu fui do Ministério Público do Trabalho, lá em Fortaleza, e no Tribunal Regional Eleitoral de Manaus, né, esse ano passado, e lá eles me relatando mesmo o quanto que é distinto a realidade de cada território. No Amazonas, por exemplo, você leva 4 dias para chegar numa localidade onde tem um cartório eleitoral. E lá tem, às vezes, um servidor, e ele vamos dizer assim, a maior autoridade da cidade, né, digamos, porque é o representante da esfera pública federal lá. E como que a gente atende essas realidades? Como a gente atende as realidades, muitas vezes, como os estados do norte, onde a tecnologia da informação, a telecomunicação não está tão fortalecida ainda. Links de internet de baixa capacidade. Eu sei que tem essa realidade. Servidores que estão em casa e que não têm internet boa. É uma realidade também. Entende? Como que a gente pode ajudar nesse procedimento, né? Nesse processo. Então, eu vejo que a gente tem troncos comuns que têm que ser estabelecidos, né, para as diversas unidades do Ministério Público Federal, para aquilo ser uma direção do que o jeito de ser do Ministério Público. Mas a gente abrir espaço também para o jeito de ser de cada unidade. De cada unidade do Ministério Público. E lógico, gente, como a Aline mencionou, não pode ser destoante do Ministério Público como um todo, mas pode ser complementar. Porque vocês que estão trabalhando aí hoje, gente, vocês aceitaram por contrato, enquanto servidor público, aceitaram trabalhar aí. Estão dispostos a trabalhar aí. Então, existe um jeito do Ministério Público. Então, tem coisas que a gente não vai mudar em tão breve tempo. Isso é fato. Mas a gente pode, dentro de uma hierarquia, dentro de uma abertura de diálogo com os gestores da instituição, a gestão maior, de ali a gente falar o que pode ser adaptado a cada localidade. Então, eu vejo que a gente pode encontrar até uma facilidade, e é o que vem trabalhando há alguns anos dentro da instituição dos programas de qualidade de vida no trabalho, que é utilizar a tecnologia de informação para democratização. Gente, mais de 250 pessoas ao mesmo tempo assistindo a gente aqui. Então, isso antes, às vezes era inimaginável. Às vezes as pessoas, como que era feito? Fazia o evento presencial, aí ali iam 50 pessoas na matriz, né, na sede, filmava, e alguns eram liberados para poder fazer assistir. Né? Tem juiz promotor que não libera para assistir, estava lá pegando no pé, falando, não, você tem que fazer o processo, tem que fazer isso, e agora? Não, qualidade de vida não, prioridade agora é o processo, e não sei o que, é o cartório, é o atendimento ao público, aí. Você entende? E agora a gente já tem uma possibilidade maior para poder realizar isso. Então a gente tem que abrir espaço para que essa cultura, ela seja distribuída e permeada por todos, né, entendida por todos os seus pilares centrais, e a cultura organizacional, pela sua gestão maior, abrir espaço para aquele retorno, o alimento da cultura do novo, que a gente está vivendo nesse momento, retornar, e ali poder ver o que precisa ser feito. Isso não quer dizer, gente, que a instituição vai fazer tudo que a gente quer, negativo, tá? Pode cair do cavalinho aí, da chuva, né, que o povo fala, porque isso não vai acontecer. Né? Mas a gente tem uma instituição, muitas vezes, que vai estar mais aberta para ouvir. E se ouvir, né, esse canal de comunicação ele tem que estar aberto e tem que ter monitorado, e as pessoas têm que ter resposta. Mesmo que a resposta seja, neste momento, não será possível. Tá? Mas a gente precisa de resposta. Para a gente não levantar antigos traumas de instituição que se levantava as questões a serem trabalhadas numa pesquisa de clima, e dali ficava um silêncio mortal. E muitas instituições faziam isso. Que não dava retorno para a instituição. E dava motivo para quê? Para conversinha de corredor. Conversinha de rádio corredor. Você entende que, tá vendo? A gente fala, a gente dá voz, ninguém faz nada, não sei o quê. Para com isso, gente. Então, quando a gente tem essa transparência, melhor fica. Esse canal de comunicação da cultura é o que vai ajudar as coisas a virem com maior facilidade. Acrescentando ao que o Júlio colocou muito bem, acredito que a Política Nacional de Qualidade de Vida também vem nos dar parâmetro para atuar de forma total, né, dentro do órgão da instituição. A gente tem as ações que são planejadas para todos, e temos que, né, procurar segui-las, procurar implementá-las de forma que a qualidade de vida chegue para todos os servidores, que não deixe de chegar numa PRM, numa unidade mais distante, mais afastada. Também temos que considerar as diferenças
culturais das cidades, das pessoas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O que é bom para mim, muitas vezes não é bom para quem está lá no interior da Amazônia, por exemplo, no interior do Ceará. Então, tudo isso tem que ser também, né, pensado e não engessado. A gente tem que ter parâmetro, tem que ter um ponto de partida, mas sem engessar essas questões para não tirar a individualidade da cultura de cada local. Isso mesmo. Maravilha. Bom, estamos encerrando nosso momento QVT. Já podem dizer, Aline, Júlio, somos muito gratos e gratas pela participação de vocês aqui conosco hoje, nessa oportunidade maravilhosa, grandiosa, de discutirmos temas tão importantes para esse momento, viu? Obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço muito pela presença do Júlio, que enriqueceu muito o nosso evento, né? Deu um outro ar, deu outra visão. É o primeiro evento que eu participo também enquanto palestrante, então estou muito grata pelos feedbacks que eu vi por alto assim no chat. Vocês foram maravilhosos e espero poder trazer mais qualidade de vida para vocês em outros momentos. Eu já estou vendo a possibilidade de fazer uma palestra sobre saúde mental para o MPF, então a gente está estudando isso para outro momento. E a semana que vem a gente tem a palestra do Regis, a primeira palestra que vai abrir o Novos Caminhos, que é o programa de preparação para a aposentadoria. Queria agradecer também, vou nomear as pessoas, Dani, que foi uma parceira muito maravilhosa nesse evento, ao Ricardo, que é o chefe da nossa divisão, e aos estagiários Osmar e Milena, que estão sempre dando uma força para a gente. A gente trabalha em conjunto, sem um desses a gente não ia conseguir fazer esse evento para vocês, sem uma dessas pessoas maravilhosas. Obrigada. Bom, gente, eu sou grato a vocês pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Com esse carinho, me sentindo muito bem recebido. Espero que o pouco que eu tenha de conhecimento e trazer para vocês, que o pouco que eu tenha auxiliado, possa ter trazido uma visão diferente de mundo, tá? Que acho que isso é a vitória de eventos como esse. Se a gente tocou o coração de uma pessoa, já é o suficiente. Tá bom, gente? E eu me coloco à disposição de vocês, tá, Aline? Tá, Dani? Tá, a gente de poder atender vocês do Ministério Público, tá bom? Gente, quem quiser conversar comigo, me conhecer também nas redes sociais, podem me procurar como Júlio Kersul, tá? Dentro do Instagram, do Facebook, do YouTube também, tá? Vão lá, curtam, se inscrevam, tem diversos trabalhos e assuntos que podem ser de interesse de vocês, relacionados à qualidade de vida. A gente está agora com uma jornada, que é uma vida 2 mais plena, trazendo reflexões sistêmicas a respeito do relacionamento de casal. Tá? Então, vocês estão todos convidados aí para poderem participar, curtir e encaminhar para as pessoas que vocês acham que pode ajudar. Eu estou à disposição, viu, Dani, viu, Aline, de vocês para poder auxiliar nessa construção desse novo momento do Ministério Público Federal. Muito legal mesmo. Espero que tenhamos oportunidade de trazer você em outros momentos para falar mais sobre QVT e saúde mental. Legal. Deixa as suas redes, pode deixar seu Instagram. Nossa, perfeito. Vou colocar então aqui para vocês, tá, gente? Eu vou deixar o meu Instagram também, de psicóloga, é AlinePC _online. AlinePC _online. Quem quiser me seguir, fica à vontade. PSI, né? PSI. PSI. Eu dou dicas de psicologia, como tratar a ansiedade, como lidar com os temas mais difíceis das nossas vidas aí nesse momento. Júlio, você pode deixar os seus contatos das redes sociais no nosso chat aí para o pessoal, tá bom? Perfeito, gente. Mas é porque não dá para copiar link. Deixa ele passar por aqui. Tá. Quando você estiver disponível aí, você fala para a gente, tá bom? Pode preparar. O nosso fechamento. Ou você já está com ele disponível? Você pode deixar aqui mesmo nessa tela. Porque nos links. Nessa tela aqui mesmo? Beleza. Vou deixar aqui para vocês. Tá, aqui, ó. Esse aqui é do Instagram? Vou pedir para o pessoal colocar na descrição do evento. Ótimo, beleza, legal. E, gente, tem muito material, tá? O que vocês quiserem aí, vai ser
vai ser bem, bem interessante mesmo, tem coisas que podem ajudar vocês. Tá bom, gente? Valeu, Sensacional. Júlio. Obrigada pela disponibilidade, pessoal. Aproveito para lembrar vocês aí, nossos participantes, de preencherem a nossa avaliação de reação, né? E um formulário com o nome e a matrícula. Os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Tem também o teste de 24 forças mencionados pela Aline. Estou recebendo aqui um feedback positivo do nosso webinar, que vocês já querem saber quando é que vai ser o próximo, né? Olha só que coisa maravilhosa, que coisa boa. Bom, a DQVT não para de inovar, né, gente? E é bem provável que não demore muito, né? Estamos trabalhando para melhorar sempre. Melhoria contínua é o nosso lema, né? Então, deixa aqui nos comentários sugestões de assuntos que vocês desejam que sejam abordados aqui no nosso Momento QVT, viu? Então é isso, esperamos que tenha sido um momento proveitoso, que gere mudanças positivas em todos nós, né? E como não poderia deixar de ser, né? Deixem seu like aqui pra gente. E sigam o canal do MPF. Isso, sigam Legal. o canal do MPF, compartilha com a galera, se vocês acharem que tem um assunto relevante para algum conhecido, que vai ajudar nesse momento, pode compartilhar. A gente está aqui para ajudar e contribuir, certo? E nós, da Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho, agradecemos a participação de todos vocês conosco aqui hoje e até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Até. Obrigada, Júlia e Dani. Tchau, tchau. Gente. Tchau. Grato, viu? Desejo aí dias de vitórias para todos nós. Um grande abraço para todos. A todos nós. Obrigada. Tchau, tchau, gente.